Fala, rapaziada. E aí, tranquilidade? Bom, já tô com saudade de vocês, né? Infelizmente a gente teve que fazer essa mudança aí. Mas enfim, a gente vai continuar tendo esse contato por aqui. E eu já vou pedir pra você que, se você tiver alguma dúvida e quiser me mandar, primeiro que você já tem o meu número de celular. E segundo que vocês podem me procurar lá no Instagram, caso alguém queira me mandar mensagem por lá. Ou então comentar aqui no vídeo alguma dúvida que tenha, alguma coisa que vocês queiram falar pra mim, tá bom? Eu continuo aberto pra vocês sempre, tá bom? Já tô com saudade de vocês também. Mas enfim, essa semana agora vocês estão tendo aulinhas de revisão, né? E por aqui não vai ser diferente. A nova divisão de conteúdos, né, que a gente fez, o Rafael vai continuar falando a matéria dele com vocês e eu vou falar da minha matéria com vocês, tá bom? Então, essa semana eu vou fazer uma revisãozinha de progressão aritmética e na semana que vem eu vou fazer de progressão geométrica, tudo bem? Já que a matéria da prova de vocês vai ser PA e PG, beleza? Então eu tirei essas 2 semanas para fazer cada uma revisãozinha diferente, tá bom? Mas eu quero coisinhas leves, eu quero só... qual é a minha ideia? É revisar basicamente aquilo que você precisa saber de PA, tá? Rever algumas coisinhas ali e fazer aí 2 questõezinhas que eu separei do Enem, tá bom? Então, basicamente vai ser isso o vídeo, a aula, né? Vai ser bem pontual e qualquer dúvida que vocês tiverem, já sabe, pode me mandar no meu Instagram ou no meu WhatsApp ou comentar aqui embaixo, tá? Do vídeo. Beleza, vamos nessa, tá bom? Vamos embora. Bom, como vocês estão vendo aí, essa aí é a matéria da prova, tá? PA e PG. Essa semana a gente vai começar falando de PA e semana que vem falando de PG, como eu já falei para vocês. Tudo bem? Então anotem aí a matéria da prova. Bom, mas vamos começar então com a nossa PA, mais conhecida como progressão aritmética. E bom, ela leva esse nome, né? Porque ela é uma progressão numérica, né? Ela é uma sequência numérica, onde ela segue um padrão de sequenciamento, né? Um padrão de formação, vamos dizer assim. Imagina que você tem a sequência 3, 5, 7, 9 e 11, tá? E etc. Essa sequência aí é uma progressão, né? Uma progressão numérica, e percebe que de um termo para o outro eu sempre estou somando 2. Tá vendo? Sempre estou somando 2. Toda vez em que você tem uma sequência de números aonde a diferença entre 2 termos consecutivos é sempre a mesma, isso é uma progressão aritmética, né? Sempre que você vai somando o mesmo resultado, o mesmo valor, né, a cada termo dessa sequência. Eu não sei se vocês lembram, mas o nome desse carinha aqui é razão, e a gente chama de R aqui na PA, tá bom? Esse carinha aqui, ó, que é o 3, ele é, obviamente, né, o primeiro termo, que a gente chama de A1, porque é como se fosse o elemento na posição 1, tudo bem? O 5 aqui seria o A2, o 7 o A3, o 9 o A4, o 11 o A5, etc., até chegar num AN, né? AN seria um termo qualquer dessa progressão. Que é qualquer termo, é um termo geral dessa nossa progressão. Então, se você quiser saber o A20, você quer saber o termo na posição 20. Então, a gente costuma dizer que o AN é o último termo, né? Porque se você quer saber o A20, você está querendo saber o 20º termo de uma progressão aritmética de 20 termos. Beleza, né? Isso aqui é o basicão de progressão aritmética, só a ideia. Imagino que não tenhamos dúvida por aí, mas se você tiver, não deixa aí de deixar o seu comentário ou me mandar, tá bom? Não fica com dúvida. Beleza. Mas o que de importante eu tenho para destacar para vocês? A primeira coisa que eu queria destacar é como a gente descobre esse termo geral. Se uma progressão aritmética ela é uma sequência de números com um padrão de formação, então, se eu quiser saber, por exemplo, o A20 desse nosso exemplo aqui, eu tenho como saber sem precisar ir somando de 2 em 2 até o 20º termo. E aí, como é que a gente fazia para encontrar esse valor? Vamos lembrar aqui, ó, o termo geral de uma progressão aritmética vai ser o primeiro termo somado com n-1 vezes a razão, onde esse n é a posição do termo, esse A1 é o primeiro termo e esse R é a nossa razão da progressão. Então, no nosso exemplo aqui da frente, se eu quisesse saber o A20, como é que eu ia fazer? Para eu descobrir o A20, eu teria que ter o A1 e somar com 20 menos 1 vezes a razão, que no nosso exemplo ali, o A1 era 3,
e a razão era 2. Então, percebe que o meu A20 ele vai ser 3, que é o primeiro termo, mais 19, que é 20 menos 1, vezes a razão, que é 2. Então, o meu A20 vai ser igual a 3 mais 38, ou seja, esse A20 aí do nosso exemplo vai ser 41. De boa, né? Então, para você descobrir o termo geral, lembramos aqui como que eu tenho que fazer. Então, se você tiver alguma dúvida em relação ao termo geral de uma progressão aritmética, dá uma olhada no teu caderno, você tem aí tudo detalhado, você tem a lógica de formação daquela fórmula, tudo bem? Só que como aqui vai ser um caso mais de revisão, eu só vou lembrar para vocês quais são as principais coisas que você precisa saber de PA, tá bom? E depois a gente vai colocar isso em prática nos exercícios, e aí eu quero destinar um pouquinho mais de tempo para fazer esses exercícios, beleza? Então, mas qualquer coisa, pode me mandar dúvida, vocês estão ligados já como é que funciona o esquema, né? Ok, vamos voltar para lá. Outra coisa que eu acho importante para vocês saberem é a propriedade da PA. Vamos supor que você tivesse uma progressão aritmética aqui de 3 termos, A, B e C, tá? São 3 números aí que eu estou dizendo que está em PA. Lembra da propriedade que eu falei com vocês de PA, onde esse B aqui, ou seja, o termo central, ele é a média aritmética dos dois equidistantes a ele. Então, se eu somar o A com o C e dividir por 2, esse vai ser o valor desse B aqui, tá? Isso aqui não é coincidência, isso aqui é porque é a média aritmética, justamente porque é uma progressão aritmética. Eu não sei se vocês lembram, na PG, esse valor central ele vai ser a média geométrica dos termos equidistantes, tá bom? E, gente, ficou com um errinho aqui, ó. É propriedade da PA. Não sei escrever. A meta do Plano Nacional de Educação é erradicar o analfabetismo até 2024. Mas vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Imagina que você tivesse lá aquela progressão aritmética do início da aula. 3, 5, 7, 9, 11... O próximo aqui seria 13, etc. Tá? Percebe nesse elemento 9 aqui. Vê se ele não vai ser a média aritmética entre 7 e 11. Ó. 7 mais 11 dividido por 2 é a mesma coisa que 18 por 2, que é 9. Tá vendo? E ele também vai ser, se você reparar, a média aritmética entre 5 e 13. Por que 5 e 13? Porque também são equidistantes. O 5 está 2 casas do 9 para a esquerda. O 13 está 2 casas para a direita. Então, eles estão à mesma distância do 9. Se você perceber, 5 mais 13 dividido por 2 também é 18 dividido por 2, que também é 9. Então, essa propriedade aqui ela é bastante importante, tudo bem? Outra coisa que eu acho interessante de vocês lembrarem aí sobre PA é uma forma prática de escrever essa progressão. Não sei se vocês lembram, mas a gente já fez um exercício na apostila onde ele falava de uma PA que tem 3 termos que você não lembrava, você não sabia. E você só sabia a razão dessa progressão. E aí uma forma prática que eu falei para vocês escreverem essa progressão era escrever ela dessa forma, escrever um termo central sendo x, o próximo sendo x mais a razão e o anterior sendo x menos a razão. Lembra que escrevendo assim, a gente conseguia resolver um problema, uma questão, de uma forma bem simples, né? Porque se você somar esses termos aqui, por exemplo, a razão some, tá vendo? E você fica só com uma incógnita. Então, uma forma prática de você escrever uma progressão que você não sabe os termos é escrever ela desse formato aqui, beleza? Mais um tópico que eu acho bem interessante da gente lembrar é a soma dos termos da PA. E eu não sei se vocês lembram, mas a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética, ela dependia aí da soma dos termos da ponta. Lembra que eu falei a historinha do Gauss para vocês, que o professor pediu para somar de 1 a 100 e ele fez em menos de 5 minutos? Então, só para vocês lembrarem a ideia, a gente vai pegar o primeiro termo, somar com o último, né, que é a soma dos extremos, e vai multiplicar esse número
pela quantidade de termos dividida por 2. Lembra que era a quantidade de pares que você conseguia formar dessas somas, né? Lembra isso aí da historinha do Gauss mesmo, que tem no seu caderno. Então, se você quiser lembrar da lógica, dá uma olhada lá no caderno ou deixa uma perguntinha aqui, vem falar comigo que a gente relembra. Valeu? E aí, se eu quisesse saber, lá do nosso exemplo, a soma dos 20 primeiros termos da nossa progressão aritmética aqui do exemplo, ó, 3, 5, 7, blá, 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 até o A20, que eu lembro que era 41. Se eu quisesse saber a soma todos esses termos lá, até o A20, que seria o 41. Primeiro que se a questão tivesse só pedindo a soma dos 20 termos, sem te especificar que esse 41 era o A20, a primeira coisa que você tinha que descobrir qual era a posição desse 41. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é dizer que o meu AN é igual a 41, porque é o último termo da minha progressão e eu não sei quem é esse N ainda, tá? Depois disso, é usar a fórmula do termo geral. Como é que a gente descobriu o AN? A gente fazia o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Tinha que dar lá o meu último termo, que era 41. O A1, a gente já sabe que é 3. O N a gente ainda não sabe e o R, que é a razão, a gente já sabe que é 2, né? Porque está indo de 2 em 2 aqui. Perfeito. Resolvendo essa distributiva, a gente vai ficar com 3 mais 2N menos 2 igual a 41. E aqui você vai descobrir, ó, 3 menos 2 vai dar 1, 2N vai ser igual a 41 menos esse 1 que foi para o outro lado. Logo, a gente vai descobrir que o N é 20 aqui, né? Ó, 41 menos 1 vai ficar 40 aqui. Logo, esse N vai ser 20. Depois de descobrir que esse N é igual a 20, eu vou usar a fórmula da soma e ver quanto que vale a soma dos 20 primeiros termos. E a gente vai dizer que a soma dos 20 primeiros termos vai ser o A1, que era 3, mais o A20, que era 41, vezes 20 sobre 2, né? Que é N sobre 2. Logo, essa soma dos 20 termos vai ficar... Esse 20 a gente simplifica com esse 2, que vai ficar 10 aqui em cima e aqui vai ficar 1. 3 mais 41 é 44, vezes 10, 440 é a soma dos 20 primeiros termos da nossa progressão aritmética do exemplo. Então, entenderam como é que a gente faz a soma dos termos de uma PA? É óbvio que aí você vai ter contextos diferentes que vai querer a mesma coisa. Mas a ideia é basicamente colocar na fórmula. Se você não quiser lembrar da lógica lá que eu expliquei para vocês, vocês podem só saber das formulazinhas, que é a principal coisa. Beleza? Vamos partir, então, para as questõezinhas do Enem, onde eu queria que você pensasse um pouquinho nessa questão aí que está aparecendo para você. Eu vou te dar aí 3 minutinhos, dá um pause no vídeo, tenta fazer essa questão, depois volta aqui para corrigir ela. Vai lá. Bom, essa questão aí ela é do Enem, e olha o que ela diz. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça. Então, presta atenção. Aquilo que eu sempre falo com vocês. Leia a questão sintetizando as principais informações. Então, aí ele acabou de nos dar uma informação muito importante. Dá uma olhada. Ele falou, ó, que o primeiro poste vai ser colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros. Então, o que eu vou anotar? Eu vou anotar essa sequência de distâncias. Então, ó, primeiro foi 80 metros, depois foi 100 metros, depois foi 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Então, olha o que a gente sabe, que são 1.380 o último poste. E ele falou que a cada uma das diferenças, sempre eu estou somando 20, tá vendo? Ele nem precisava te falar isso, dá para perceber. Mas o que a gente já sabe, que a nossa razão é 20. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Então, a última informação que ele nos deu importante é que cada poste custa R$8.000. Então, eu vou escrever isso aqui, ó, R$8.000 cada poste. Beleza. Então, eu já sintetizei. Tá vendo que eu tinha um texto e eu sintetizei todas as informações, ó, em 2 linhas. É óbvio que você não precisa sempre sintetizar como eu faço.
Você pode escrever da forma que você entenda. Essa aqui é a maneira que eu consigo interpretar e que eu consigo sintetizar as informações, mas você pode escrever por extenso, você pode dar um jeito diferente de escrever, tudo bem? Mas sintetize as informações, porque agora eu vou fazer a questão apenas olhando para isso aqui que eu anotei. Tudo bem? Então, vamos lá. Se ele falou que são 8.000 cada poste, eu preciso saber quantos postes ele colocou para eu saber quanto que no máximo ele vai gastar. Então, a primeira coisa que eu vou utilizar é o termo geral da minha progressão. Por quê? Porque olha para a fórmula do termo geral. Ó. Ela diz que é o primeiro termo somado com n menos 1 vezes a razão. Eu já sei que o primeiro termo é 80. Eu já sei que a razão é 20. O que eu quero saber é justamente o n. E eu sei que o último termo, né, que é o AN, é 1.380. Então, percebe que a única incógnita que aparece aqui é justamente o n, que é a quantidade de termos, que é a quantidade de postes que ele vai colocar. Então, vamos fazer essa continha. Eu vou ter 1.380 igual a 80 mais n menos 1 vezes 20. Vou multiplicar esse 20 aqui na distributiva. Então, você vai ficar aqui, ó, 1.300 igual a 20n menos 20. Esse menos 20 vai para lá somando, vou ficar com 1.320 igual a 20n. Passo o 20 para lá dividindo, ó, 1.320 dividido por 20 vai ter que ser igual a n. Simplifica, ó, esse zero com esse zero, né? Divide por 10 embaixo e em cima. 132 dividido por 2 vai dar 66, que é igual a n. Esse n aqui, ele é a quantidade de postes. Então, ele é o número de postes, certo? Só que se cada poste custa R$8.000, então, ó, se cada poste custa R$8.000, se eu tenho 66 postes, eu vou ter isso aqui vezes 66. Então, isso aqui vai dar R$528.000. Essa é a quantidade em dinheiro que eu vou gastar para construir esse tanto de poste aí, logo letra C. Tudo bem, gente? Perceberam como que esse assunto pode ser contextualizado numa questão que o Enem adora fazer? Enfim, eu espero que tenham entendido, que tenham relembrado essas coisinhas. Se vocês não entenderam alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários. Aliás, vocês podem falar aqui nos comentários, tá bom? Vocês podem deixar tipo assim, Alan, não lembro sobre tal coisa, não lembro sobre tal coisa. Que aí na próxima semana, no material da próxima semana, eu coloco vários videozinhos relacionados àquilo que vocês estão com dúvida. Tudo bem? Por hoje é só isso. Semana que vem estamos juntos de novo. Sintam-se à vontade de falar comigo quando quiserem e se quiserem, tá bom? Um beijinho e até semana que vem.